Vamos agora para mais uma questão que caiu no ENAD 2019 de Engenharia Elétrica envolvendo a teoria de controle e automação. Temos aqui então a função transferência, né, que representa uma planta industrial. Tá? Então isso daqui é a função transferência de malha aberta. E agora ele está dizendo que o controle em malha fechada vai ser resultante da realimentação unitária negativa nessa planta e que essa seja submetida à excitação de entrada na forma de degrau unitário. Aí a questão, elas nos dão três afirmações aqui, e dessas afirmações a gente vai ter que ver quais são verdadeiras ou falsas e escolher a alternativa correta. Então vamos entender o seguinte, para a malha aberta a gente tem essa situação. Temos aqui a função transferência, certo? Então obviamente que a gente tem a entrada e a saída, isso em malha aberta. Quando a gente fala em malha fechada com realimentação unitária negativa, seria o seguinte, pegar essa mesma saída aqui e devolver ela aqui para essa realimentação agora, certo? Como ele falou que é unitária, então não tem nada aqui, não tem outro bloco aqui, e ela é negativa porque ela está entrando na forma negativa aqui em relação à entrada. Tá? Então, isso daqui é caracterizado como uma malha fechada com realimentação unitária negativa. Esse diagrama de bloco, então, a gente pode reduzir ele, certo? Deixar ele nessa forma mais reduzida aqui, mostrando apenas a entrada e a saída. Então, como aqui é negativa essa realimentação, esse sinal aqui é positivo. Tá? Então, esse daqui vai ser a nossa função transferência em malha fechada agora. Temos aqui o nosso bloco da função transferência de malha fechada, que é esse. Agora precisamos escrever a expressão dele. Então vamos fazer o seguinte, vamos escrever aqui onde tem GS, aqui, vamos substituir por isso que foi dado pelo exercício. Feita aqui a substituição, então vamos fazer a redução disso tudo. Aqui foi tirado o mínimo múltiplo comum, então temos aqui divisões de frações, e divisões de frações a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, fazendo isso, os denominadores das duas frações aqui, tanto a de cima quanto a de baixo, vão se cancelar. O que nos resulta numa função transferência de malha fechada, dado por essa expressão aqui. De posse da nossa função transferência em malha fechada, então, a gente pode testar essa primeira afirmação, a qual diz que o sistema em malha fechada possui um polo igual a S menos 2. Assim, substituindo o S igual a menos 2, aqui dentro dessa expressão, no denominador, a gente vai ver o quê? Que nesse termo aqui ele vai zerar, certo? Consequentemente, todo esse produto vai se zerar. Mas isso não chega a ser um polo, por quê? Porque mesmo assim sobra esse 15 aqui. Então, o S igual a menos 2 para a função transferência de malha fechada, ele não é um polo. O que nos permite afirmar que essa primeira alternativa aqui, essa primeira afirmação, ela é falsa. Já a segunda afirmação, ela diz aqui que a saída do sistema apresenta erro estacionário em regime permanente nulo. Temos então a seguinte situação. Então, o nosso sistema em malha fechada com realimentação unitária negativa, então temos aqui que temos a entrada R, certo? É o que está entrando. Aí temos a saída controlada C aqui. Então, essa mesma saída ela está retornando aqui, certo? Então, nesse comparador aqui, então temos a entrada R menos C. Então, vamos ter aqui o nosso erro E aqui. Vamos então escrever a equação do erro aqui. Então, vamos precisar escrever algumas equações auxiliares primeiro. Então, a gente pode ver que o erro é R menos C. Então, isso aqui está claro aqui, né? Está entrando a R aqui é a entrada, esse C está retornando negativo, então o E vai ser R menos C. Também a gente pode ver que o C, a saída C, vai ser o erro vezes GS. Combinando as equações 1 e 2, a gente vê que o erro é dado por R menos E vezes G de S. Aqui na equação 4, todos esses termos que tem o E foi passado para o lado esquerdo, né?
e aí resultou o R para o lado direito da igualdade. Logo, a expressão do erro vai ser R que divide 1 mais G de S. Dando sequência, então precisamos do nosso valor da entrada R. Só que lá pelo enunciado do exercício, a gente viu que esse R, ele é o quê? É um degrau unitário. Só para confirmar, então está aqui, né? Ele fala que esse sistema seja submetido à excitação de entrada na forma de degrau unitário. Como a nossa entrada vai ser um degrau unitário, então o R vai ser 1 sobre S. Então temos aqui o nosso erro, certo? No domínio S. E para a gente saber se o erro em regime permanente é nulo, vamos ter que aplicar o teorema do valor final, que nos diz o seguinte, que o erro no tempo infinito, né, ou seja, onde já atingiu o regime permanente, vai ser o limite dessa função quando t tende a infinito. Tá? Então, isso aqui seria o erro, né, no tempo infinito. Só que como a gente está no domínio S, né, aplicando o transformado de Laplace, a gente obtém a seguinte formulação, então, que o nosso erro, quando o tempo tende a infinito, vai ser o limite de S vezes f de S, agora tem um F maiúsculo, quer dizer que a função já foi transformada para o domínio S. Só que agora o S tem que tender a zero. Tá? Então, isso que nos diz o teorema do valor final. Então, a nossa função, certo, é esse erro aqui. Então, trouxemos ele todo para cá. Certo? Então, esse S que está na frente de tudo isso é esse S do teorema do valor final. Então, o nosso erro, né, quando t tende a infinito, vai ser esse limite aqui quando S tende a zero. Então, o que a gente fez aqui? Cortamos esse S com esse, aí ficou 1 dividido por tudo isso de cá. Agora sim, a gente pode fazer esse S tender a zero. Então, substituindo S por zero aqui, então tudo isso vai zerar, então vai ficar 15 sobre zero. 15 sobre zero é infinito. Então, aqui a gente vai ter 1 mais infinito, que continua sendo infinito, e o inverso do infinito é zero. Tá? Então, o nosso erro em regime permanente, né, quando o tempo tende a infinito, ele é nulo. Então, essa segunda afirmação que ele faz aqui, que a saída do sistema apresenta erro estacionário em regime permanente nulo, ela é verdadeira. Vamos analisar então a terceira e última afirmação. Então, ele está dizendo que o sistema em malha fechada é estável. Nesse caso, a gente vai ter que utilizar o critério de Raouf. Tá? Então, a nossa função transferência de malha fechada é essa daqui. Então, temos que montar essa tabela de Raouf aqui. Tá? Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou usar outro vídeo desse mesmo canal, que está aqui no card, que ali tem a resolução desse mesmo exemplo. Tá? Então, a gente gerou esses coeficientes aqui, né, preenchendo essa tabela. E os critérios de Raouf são os seguintes, né? Está dizendo, se os elementos da primeira coluna têm o mesmo sinal, ou seja, a parte real dos polos é negativa, o sistema é estável. Então está aqui a primeira coluna, e como eles todos têm o mesmo sinal, o sistema é estável. Né? O outro critério diz que o número de raízes com parte real positiva é igual ao número de mudanças de sinal. Tá? Então, vocês assistam aquele vídeo, né, para esse não ficar muito longo, que é o mesmo caso numérico. Sendo assim, vamos ver lá a afirmação. Então, aqui a gente, na terceira afirmativa que ele faz aqui, então a gente vê que é verdadeira. Tá? Então, temos só a primeira que é falsa, as duas demais são verdadeiras, então ficou a alternativa D para a gente marcar aqui. Então vimos essa questão aqui, certo? Que ela é trabalhosa, certo? Tem um processo um pouco extenso de se resolver, tá? Então é aquele tipo de questão que você tem que deixar por último, quando vai fazer uma prova desse tipo, tá? É bom sempre fazer as mais fáceis primeiro, né? As trabalhosas você deixa para o final, porque afinal você vai estar mais cansado, mais desgastado, tá? Então, obviamente que são conceitos que a gente tem que ter em mente, esses que foram analisados aqui, como teorema do valor final, critério de Raouf, estabilidade e tudo mais.
Então, mas são conceitos que são amplamente divulgados nos livros da área. Tá? Então, obrigado por terem assistido e bons estudos a todos.